O que o presidente Donald fez ontem, nessa apresentação lá para o Congresso americano, foi anunciar o seu plano para uma ordem internacional nova, tá? Ele apresentou em grandes detalhes aí, e a gente pode separar 7 pontos do resumo do que o presidente Donald ele apresentou ontem, né? Ele deu um tom ali de divisão desde as suas primeiras palavras, chamando o Biden de o pior presidente da história, né? Repreendeu os democratas por serem mesquinhos nos seus elogios a ele, né? E nem sequer davam aplausos superficiais. Ele se colocou ao lado do primeiro presidente George Washington discutir que foram as primeiras conquistas da sua segunda gestão, ou seja, o presidente Donald já está se comparando a George Washington, tá? Que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele falou para uma casa dividida, né? Os republicanos se levantavam e aplaudiam, os democratas ficavam em silêncio, né? Às vezes reclamando, né? E ele se concentrou fortemente nos pontos culturais críticos, né? Sua oposição à ação afirmativa, programas que valorizavam as diversidades e tal, e por aí vai. Ele inflou, né, a sua vitória, né? E deu ali um discurso bem acalorado, né? Teve uma quebra de protocolo também, porque um deputado democrata lá do Texas, né, que é o Al Green, ele se levantou e começou a gritar, reclamando do presidente Donald e tal, e se recusou a sentar quando o presidente da Câmara, Mike Johnson, mandou ele sentar, e aí o Mike Johnson, presidente da Câmara, ordenou que ele fosse retirado do recinto, tá? E aí o presidente Donald falou que os democratas são uma causa perdida e tal, e ele falou, não há nada que eu faça que possa fazê-los felizes, né? Ele, ele falou sobre a questão lá de Kiev, disse que eles estão prestes a estabelecer esse acordo, lembrando que a grande polêmica entre o presidente Donald e o presidente lá de Kiev foi porque o presidente Donald estava querendo trocar um apoio bélico a um acordo de minerais para que os Estados Unidos tivessem acesso aos importantíssimos minerais que existem lá naquele território, né? O presidente Donald, obviamente, também culpou o Biden pelo aumento do preço dos ovos, né? Sempre deu ali jogou na conta do Biden esse problema, porque foi o Biden realmente que mandou eliminar a maioria das aves nos Estados Unidos, o que gerou uma escassez de ovos, e os ovos estão bem caros nos Estados Unidos. A presença do Elinho Mosca também foi muito marcante, né? O presidente Donald elogiou muito o Elinho Mosca, né? Que recebeu a missão do Departamento de Eficiência Governamental para reformular o governo e a força de trabalho. O Elinho Mosca estava sentado numa galeria mais acima e se levantou quando os republicanos o aplaudiram, né? E enquanto alguns democratas estavam com um cartazinho escrito Mosca rouba, né? E o presidente disse que Mosca encontrou centenas de bilhões de dólares em maracutaias, exagerando, né, um pouquinho esses números, e estava vestido de uma forma mais formal do que o normal, né? O Elinho Mosca com terno escuro, gravata azul e uma camiseta preta com os dizeres suporte técnico, né? O Elinho Mosca diz que ele é o suporte técnico do presidente Donald, né? E a questão mais importante que eu gostaria de comentar com vocês nesse anúncio da ordem internacional nova que o presidente Donald fez ontem, e aí tá a grande coisa, eu tenho falado muito sobre o dia 4 de março de 2025, que seria muito importante, porque foi no dia 4 de março que o presidente Donald praticamente anunciou essa ordem internacional nova, tá? Agora, dentro do plano da ordem internacional nova, um dos pontos mais importantes são as tarifas. Por quê? O presidente há muito vê o mercado de ações como uma estrela guia, mas ele ignorou as perdas de Wall Street que anularam os ganhos desde a conquista de novembro. O mercado de ações tem caído muito enquanto o presidente Donald está decretando essas tarifas sobre o Canadá e sobre o México e sobre Pequim, né, parceiros comerciais críticos que vêm retaliando ali com as suas próprias tarifas também, né? Essa disputa ameaça aumentar os custos para os consumidores americanos, mesmo com o presidente prometendo reduzir os preços, tá? Então aqui entra um grande debate, porque muitas pessoas dizem, isso é um dos maiores erros do presidente Donald, dessa ideia das tarifas, porque as tarifas vão fazer os produtos ficarem mais caros para o povo norte-americano.
Isso pode trazer um grande problema para a sua popularidade, mas o próprio Howard Lutnick, ontem ele estava na MSNBC, numa entrevista, também com o pessoal da Bloomberg, que é o secretário do Comércio. O Howard Lutnick falou, ao contrário do que todo mundo acha, as tarifas não são inflacionárias. Pelo contrário, elas são deflacionárias. Inclusive, o presidente Donald falou o seguinte, ele disse... o secretário de Comércio, Howard Lutnick, ontem, numa entrevista para a MSNBC, ele falou o seguinte, olha, a maioria das pessoas acha que as tarifas são inflacionárias. Ele falou exatamente o contrário. Por quê? Ele falou, Pequim é um dos países onde tem maior quantidade de tarifas e lá não tem inflação. A Índia é um lugar onde tem o maior número de tarifas e lá não tem inflação. Ele explica o que, na opinião do Howard Lutnick, o que gera inflação é imprimir dinheiro e não tarifas, beleza? Então, deixa eu colocar o link dessa entrevista com Howard Lutnick para vocês, é muito importante você que entende inglês depois assistir, mais uma referência bibliográfica ou uma fonte, como vocês costumam chamar, né? A gente no meio acadêmico chama fonte de referência bibliográfica, né? Ou bibliografia, vocês chamam de fonte, né? Então tá aí a fonte para você, CNBC Television, o canal, vídeo, entrevista de ontem, secretário do Comércio Howard Lutnick. Nós vamos reexaminar a política de comércio no dia 2 de abril, ou seja, ele já está colocando uma nova data para um anúncio categórico. 2 de abril, uma data importante em que as coisas vão mudar, porque é mais um deadline importantíssimo aí, tá bom? Salvem todos os links que eu estou colocando para vocês. Deixa eu colocar aqui o link da PBS, de onde eu estou tirando essa primeira parte da nossa aula aqui de hoje. Está aí o link, né? 7 pontos principais da fala do presidente Donald ontem para o Congresso americano, beleza? Então você já tem aí, ó, você já tem matéria da Economist, matéria do Axios, matéria do Washington Post, matéria da Forbes, matéria do The Guardian, matéria da El País em inglês. Você também tem matéria da PBS e você tem essa entrevista na CNBC com Howard Lutnick, tá? Então você já tá recheado de fontes aí, beleza? Lotado de fontes aí para você poder se deliciar com as informações.